Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo Microsoft Flight Simulator 2020 e com um assunto muito interessante para você que quer aprender como fazer voos visuais dentro dos corredores visuais. Calma, no primeiro momento pode parecer muito complicado, mas eu vou tornar a coisa muito simples, muito fácil de entender, daquele jeito que você já conhece, zero estresse, zero fadiga, zero mistério. Então se você quiser aprender como fazer voos visuais utilizando corredores visuais, vem comigo, vamos lá. Bom, pessoal, primeiro é preciso esclarecer o que é navegação visual, tá? Navegação visual é o método de navegação mais simples, o método em que você mantém contato constante com o terreno e através dos pontos de referência na superfície você estabelece a sua navegação, tipo ponte, morro, ferrovia, aeródromos, lagos, estradas, enfim. A partir de cálculos que você vai realizar e dessas referências que eu acabei de mencionar, é que você vai realizar o voo visual. Ou seja, navegação VFR, que é exatamente o oposto de navegação IFR, quando você vai utilizar os instrumentos de navegação da aeronave para que você saia do ponto A ao ponto B. Tá, mas e o voo visual dentro de corredor visual? O que é isso? Para que serve? É o seguinte, quando você está realizando o voo visual dentro de espaço aéreo muito movimentado, como área terminal ou de controle, você precisa se submeter a algumas restrições a título de organizar o tráfego naquela região e tornar mais seguro. Dentre as restrições, cumprimento do mesmo dentro dos corredores visuais, que é um termo genérico utilizado para designar rotas especiais de aeronaves e rotas especiais de helicóptero. Como você já deve ter percebido na imagem anterior, essa carta WAC, onde são plotados os corredores visuais, existem algumas informações que eu preciso explicar para você, que, uma vez conhecidas, vai tornar possível a realização do voo dentro do estabelecido como padrão. Então vamos lá, vamos mostrar para você que informações são essas para que você possa utilizar e realizar o seu voo o mais real possível. Bom galera, vamos lá, vamos falar dos corredores propriamente ditos, para que você possa identificar o que é um corredor compulsório e o que é um corredor aconselhado e como identificar os corredores, né? Em que corredor você está. Vamos lá. Então, os corredores com linha contínua são os corredores compulsórios. Os corredores com linha pontilhada são os corredores aconselhados e a identificação do corredor está na lateral dele. Nesse exemplo aqui, você vê o corredor visual da área terminal de São Paulo e a identificação deles, Bravo, Romeo, Sierra. No interior desses corredores vão haver números com um risco embaixo e números com um risco em cima. Eles representam limites, restrições de altitudes, né? Ou seja, limite inferior com risco embaixo, limite superior com risco em cima. Além desse número, existe também um número com uma seta, ou seja, é a proa magnética que deve ser seguida dentro do corredor visual, onde se encontra o número e a seta impresso. Significa dizer que é a mão do corredor. A gente tem que estar atento a isso, porque vão haver corredores de mão única e corredores de mão dupla. Então você tem que ficar atento à proa que deve ser seguida. Além dos números mencionados, você também tem os triângulos pretos e os triângulos brancos, sendo os pretos pontos de notificação compulsória e pontos de notificação a pedido. Quando passando sobre um desses pontos, sendo o preto, o compulsório, o obrigatório, você vai reportar o quê? Identificação da aeronave, Papa Tango Charlie Vitor Quebec, na vertical da posição visual X, aos 45 da hora, mantendo 5.000 pés. A próxima posição de sobrevoo vai ser a posição visual Y, próximo a Dutra, próximo a um ponto de referência qualquer, e alguma informação complementar. Já sobre o triângulo branco, poderão ser solicitadas tais informações. Não significa que serão, mas poderão ser e você vai reportar da mesma forma. Outra importante informação que precisa ser observada, que provavelmente você já deve ter se perguntado no meio das explicações. Tá, mas e aí? Como é que eu faço para entrar num corredor ou sair dele? Eu estou saindo do campo de Marte, como é que eu faço? Então, haverão portões para que você possa utilizar saindo de um determinado aeródromo, que às vezes poderá inclusive ser mencionado como opção para pouso e decolagem em determinadas pistas. Aqui você vê Dutra, portão Dutra ali, decolagem da 30 e pouso na 12, portão Cometa, pousando na 30, decolando da 12. Depois você vê lá, portão
penteado para pouso na 12 e decolagem da 30, indo para o setor noroeste. Então precisa estar atento a isso, porque do contrário você não vai estar realizando a coisa dentro do procedimento correto. Aqui, inclusive, no aeroporto Campo de Marte, você pode ver exatamente os portões associados à carta VAC. Então ele tem claramente definido aqui como vai ser a entrada no circuito de tráfego padrão, utilizando os portões mencionados, tanto para pouso como para decolagem. Na carta VAC, você também encontra os remarques, que vão dar mais informações acerca dos procedimentos envolvidos na operação visual do aeródromo. Bom, aí surge a pergunta que inclusive surgiu essa semana e que motivou a produção desse vídeo. E se no plano de voo que eu estou executando, no corredor visual, não existe portão de saída e nem de ingresso do aeródromo onde eu vou pousar? Em primeiro lugar, a gente deve considerar as duas possibilidades. Se você estiver voando online numa das redes VACSIM, POSCOM ou IVAL, você vai chamar o órgão de controle, notificar a sua posição, sua intenção, e você vai receber orientação para fazer então a aproximação no aeródromo com segurança. Todavia, se você estiver voando offline e você quiser fazer uma coisa bonitinha, mas dentro do padrão, não tem controlador de voo. Você vai pousar num aeródromo saindo de um corredor visual. Você vai utilizar a carta VAC. Você vai sair do corredor visual fazendo a coordenação para que todos saibam qual é a sua intenção, todos que estão voando naquela área ali, e vai executar o procedimento previsto para ingresso no circuito de tráfego contido na carta VAC. Tá, mas então no corredor visual não tem portão. E também não tem carta VAC. E agora, o que eu faço? Vou pular de paraquedas. Não. Você vai utilizar a regra padrão para ingresso no circuito de tráfego de um aeródromo e vai fazer o seu pouso. Para isso, se você não souber quais são as regras para ingresso no circuito de tráfego, Google, ele vai te orientar com relação a isso. Alternativamente, você também pode comprar o livro do Denis Bianchini, Aprendendo a Voar em Simuladores de Voo, encontrado no site da Bianchi Pilot Shop. Aliás, tem muita coisa que não vai ser mencionada aqui, porque a gente está muito focado em voos visuais dentro dos corredores visuais, que não vai ser mencionado aqui. Então, se porventura faltar alguma coisa, a gente tem a poderosa ferramenta de pesquisa chamada Google. Agora, de posse dessas informações, como é que eu vou usar isso, né? Como é que eu vou ingressar? Eu já sei. Como é que eu vou sair? Eu também sei, tá? Mas como é que eu vou me situar ao longo do corredor? Como é que eu faço para me manter dentro do corredor visual e chegar no meu destino sem sair desse corredor, sem me perder no meio do caminho? Elementar, pequeno gafanhoto. É aí que entram os cálculos. É aí que a gente começa a utilizar a matemática ensinada nas aulas de navegação. Muito mais fácil do que isso, trazendo a coisa para dentro do simulador de voo e tornando a sua vida extremamente mais fácil, a gente apresenta a você a ferramenta que vai facilitar a sua vida, pelo menos em parte, enquanto realizando tanto os seus voos visuais como os seus voos por instrumentos. Bom, pessoal, trata-se da ferramenta NexAtlas, que facilita bastante a sua vida na hora de planejar o seu voo visual ou o seu voo IFR. A intenção é ser prático e eu acho essa ferramenta extremamente prática. Ela tem aqui a possibilidade de você utilizar tanto a REA como as rotas especiais para helicóptero. Você pode usar simplesmente a WAC, se assim você desejar, como também demais cartas como Enroute, Chart de alta e também de baixa, tá? Para voos IFR. Você ainda tem aqui os mapas rodoviários, os mapas de satélite e os mapas de satélite com designação, né, de lugar. A gente está usando aqui a WAC com a REA, tá? E aí você vê que no momento em que a gente clica aqui em REA, ele já mostra os corredores visuais. A gente fez um voo recentemente que inclusive está salvo, você tem condições de salvar os seus planos de voo aqui, por exemplo. Aqui, ó, rotas salvas. SBJH, Aeroporto de Catarina, inclusive disponível para aquisição através do site da Gerdau, e o Aeroporto de Santos. Então eu vou carregar e aí ele já mostra aqui, ó, o plano completinho do jeito que eu tracei. Saindo ali do aeroporto executivo de Catarina, através do portão Mailasque, indo até a posição
visual Furnas, depois Embu Guaçu, depois Itanhaém, entroncamento e portão interligação para fazer o pouso no aeroporto de Santos, utilizando inclusive a carta VAC que está disponível, a carta VAC aqui, ó, Visual Approach Chart, beleza? Então, essa ferramenta aqui, ela acaba sendo extremamente prática, porque além de você fazer o teu plano de voo com cliques, né? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou limpar, começar do zero aqui, eu vou refazer o plano, tá? Então, aeroporto de Catarina, tá? Vamos colocar aqui, ó, SBJH, ali já marcou ali. Ou você pode simplesmente vir aqui e colocar SB, por exemplo, SBST, tá? Ele traçou uma linha reta, você não vai usar a linha reta. O que você vai fazer? Você vai procurar o portão, né, para você realizar a saída do aeroporto, tá? Então, a gente marcou aqui, ó, clique em cima, procura aqui, ó, posição visual, Malaquia. Daqui a gente vai para onde? O corredor Oscar, ele tem as duas mãos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Saiu daqui do portão Mailask, a gente vem aqui para Furnas, ó, posição visual Furnas. E daqui a gente já entra no corredor Alfa, vai até a posição visual Embu Guaçu, marca aqui, ó. Depois, a gente segue portão interligação e a gente finalizou o nosso plano. Para salvar, clica no disquete e ele já salvou. Ou se você quiser, você vem aqui e dá o nome desejado para o teu plano e salva. E aí você percebe que ele te dá as distâncias aqui e a proa magnética. Te dá a proa magnética e a distância, mas não te dá as informações que você vai precisar, que são o tempo aproximado entre um ponto e outro. Para isso, você tem que inserir aqui, ó, em VS, velocidade solo, a VS que a sua aeronave vai manter. E aí a gente entra naquela matemáticazinha que a gente aprende no curso de navegação, tá? Então, velocidades são velocidade indicada, velocidade aerodinâmica e VS. O que é velocidade indicada? A velocidade indicada é exibida no seu painel sem correção. A VA é a velocidade indicada mais 2% a cada 1.000 pés. E a velocidade solo, que é que você vai colocar aqui, é a velocidade aerodinâmica mais ou menos o vento. Ou seja, se for vento de cauda, você adiciona. Se for vento de proa, né, você subtrai. Entendeu? Então, vamos supor que a gente tivesse uma VS aqui de 160, tá? Ele acabou de dar aproximadamente, ó, do aeroporto de Catarina para a primeira posição visual, a gente leva 3 minutos. E aí, qual seria o procedimento? Vou decolar do aeroporto executivo de Catarina, decolei, Red 170. Vou começar a contar 3 minutos. Além disso, vou o quê? Vou monitorar as referências visuais que eu tenho ao longo do trecho, no caso aqui, do aeroporto até a primeira posição visual. Então, a cidade de São Roque ela vai estar à sua esquerda. Então, do aeroporto até a primeira posição visual, a gente sabe que a gente tem aqui a cidade de São Roque à nossa direita e algumas rodovias aqui também, tá? Além de linhas de transmissão e rios. Todavia, isso não é muito visível no Microsoft Flight Simulator, então sugiro que você mantenha as suas referências em cidades, tá? E rios. Rodovias não aparecem, nem tampouco linhas de transmissão, tá? Então, a gente sabe que decolou proa magnética 170 por 9,9 milhas, o que vai dar aproximadamente 3 minutos, mantendo uma VS de 160. Passou por cima, identificou como sendo posição visual, porque ele não vai te dizer, ele já diz aqui, proa magnética 218 por 6,5 milhas, vai ser aproximadamente 2 minutos. E você vai mantendo o que? Contato com o solo, cronometrando, né? É muito importante. Logo, você vai ter, com praticamente 90% de exatidão, a execução do plano, seguindo, conforme eu acabei de explicar, 100% concluído com sucesso. Além disso, você tem outras funções aqui nesse aplicativo que são bem interessantes e, acima de tudo, úteis, né? Você também consegue ter uma prévia de ventos predominantes na área por onde você vai passar. Você tem uma régua aqui que é muito interessante. Todavia, quando você faz o planejamento do seu voo aqui, ele te dá a distância, tá? Por exemplo, você quer saber mais ou menos a distância que tem aqui de Itanhaém para Santos. Você clica aqui, ó, cliquei, puxa para cá e ele vai te dar exatamente, né, de Santos para Itanhaém a proa magnética, mas a distância que é de 30,4 milhas náuticas, tá?
Então é outra funcionalidade que no primeiro momento pode parecer necessária, mas quem realmente quer executar o plano de voo conforme se aprende nas aulas de navegação, vai gostar dessa funcionalidade, até porque isso não é um aplicativo restrito aos pilotos virtuais, é um aplicativo que pode ser utilizado sem qualquer restrição por pilotos reais. Então é outra funcionalidade. Outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui é o recurso de você exportar ou imprimir, além de salvar em PDF, tá? Você consegue exportar no formato para a Microsoft Flight Simulator 2020 e carregar diretamente no simulador. Todavia, aquele negócio, né? Eu estou falando mais de voo visual aqui. Isso seria mais para ser utilizado em voos IFR. Você vem aqui, ao invés de usar o SimBrief, você vai fazer o planejamento através dessa ferramenta e depois você tem a opção de simplesmente exportar para o Garmin de verdade ou os simuladores de sua preferência, né? Tá? Ou salvar todo esse planejamento em PDF, que ficaria mais ou menos assim. E todas as posições visuais que vão estar envolvidas no teu plano de voo, com a distância para fazer esse trajeto, velocidade em relação ao solo, que a gente explicou como funciona. Agora, uma funcionalidade que você já conhece através do Navigraph e que eles implementaram também aqui no NexAtlas. Através da ferramenta NexAtlas Link, você consegue sincronizar o que está acontecendo no seu simulador e no seu celular. Por essa razão, eu mencionei aí a existência dos aplicativos tanto para iOS quanto para Android. Então, é mais uma funcionalidade que acaba sendo um apelo para você adquirir aí a assinatura dessa ferramenta extremamente importante, tanto para os pilotos virtuais como para os pilotos reais. A instalação é super simples. Você baixa o aplicativo, executa, e a gente vai mostrar o resto para você. O seu simulador devidamente carregado, uma vez instalado o NexAtlas Link, você vai logar, essa janela se abrirá e você vai clicar, como você viu aí na tela, na opção do simulador de sua preferência. Uma vez feito isso aí, ele vai exibir na tela o OK de conexão realizada com sucesso, como você pode ver, e aí você vai lá no seu celular, no aplicativo, em opções, depois simuladores, e você vai habilitar permitir conexão de simuladores. E uma vez tendo feito os procedimentos orientados, você terá na tela do seu celular a posição da sua aeronave dentro do simulador. E galera, é importante mencionar que o NexAtlas ele está disponível para Android e para iOS. Você pode instalar no seu celular, no seu tablet, com os dois sistemas e ter reproduzido fora do seu PC de muito fácil acesso nas suas mãos através do seu aparelho celular ou seu tablet. Bom pessoal, só finalizando portanto aí esse vídeo e dando mais umas pinceladas em alguns procedimentos voando, não só dentro dos corredores visuais, mas realizando os voos visuais fora dessas áreas também, tá? O ajuste de altímetro em QNH conforme o ATIS ou informação do controle, manter sempre as altitudes máximas, voando em corredor visual, você vai compulsoriamente manter comunicação, reportando nos pontos de notificação compulsório, matrícula da aeronave, rota, no caso corredor, posição através de cidade tal, vertical de cidade tal, enfim, tá? Hora, altitude mantida e sentido de deslocamento. Voando fora de corredor visual, você vai sempre manter obstáculos de até 5.000, 1.000 pés acima, mais 5.000, 2.000 pés acima. Você pode ter essas informações verificando na própria carta WAC. É aquilo que eu falei, vai haver conteúdo que não foi abordado aqui por uma questão de tempo. Qualquer dúvida com relação à operação dentro dos corredores visuais, tá? Ou na realização de voos visuais, ou até mesmo por instrumento, todas as perguntas serão bem-vindas através dos nossos comentários. Inclusive, te desafio a fazer um voo e depois trazer para mim aqui como foi a experiência baseado no que eu acabei de explicar aqui. O que eu posso te adiantar é o seguinte: se eu fui capaz de fazer isso em live, respondendo comentário, interagindo com o público, conversando com quem estava dentro do Discord participando do voo, você, muito provavelmente, será capaz também de realizar o voo visual fora do corredor visual ou mesmo dentro do corredor visual sem maiores problemas, desde que você siga tudo que eu acabei de explicar aqui. Bom pessoal, lembrando mais uma vez, a gente está considerando retomar as lives
conto com a sua participação, quero muito dividir essa experiência mais uma vez com vocês através das nossas revoadas, que eram gigantescas e muito divertidas, seguir de passagem, com interação direta dentro do nosso Discord, até porque se for para você ser uma única aeronave perdida no meio de muitas outras e eu nem saber quem é você, o que você está fazendo ali, eu prefiro que você nem participe. Ou eu me envolvo com você e a gente constrói uma relação, uma amizade, uma convivência, ou realmente não faz sentido fazer uma live aberta para todos participarem. A intenção é sempre agregar, nem que seja no sentido de convivência com as pessoas e na multiplicação do conhecimento dessa forma. Deixa para mim aqui nos comentários o horário que seria mais conveniente para vocês, por exemplo, se no final de semana ou se durante a semana, qual horário seria mais interessante para vocês, que vai ser de grande importância na decisão da nossa programação. Vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o like aí para ajudar na divulgação, fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.